no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma boa notícia para as famílias mais pobres do Ceará. O governador Camilo Santana sanciona a lei que transforma em política pública o programa Vale Gás Social. As informações com Carlos Alberto. Com a pandemia, muitas famílias perderam sua renda e alguns itens de necessidade básica, como o botijão de gás, se tornaram praticamente um artigo de luxo nas cozinhas. Além disso, o item tem sofrido constantes altas no preço, chegando hoje a ultrapassar os R$100. Para ajudar as famílias carentes em vulnerabilidade social, o governo do estado sancionou nesta terça-feira a lei que cria a política permanente do Vale Gás Social. A iniciativa, criada durante a pandemia como uma medida emergencial, agora virou permanente no estado. Após a assinatura do governador Camilo Santana, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos coordenará o programa, fazendo um decreto para regulamentar a lei, além de lançar os critérios para selecionar as empresas que fornecerão os botijões de gás, com previsão de liberação ainda em 2021 do primeiro lote do Vale Gás. A estimativa é de que o benefício seja concedido às famílias pelo menos 3 vezes por ano. Com notícias da área social, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, uma boa iniciativa adotada pelo governo do estado que já vem sendo executada na prática, que é a distribuição de botijões de gás de cozinha para famílias mais pobres. Uma ação que pode contribuir para muita gente ter mais conforto dentro de casa e principalmente evitar a volta do fogão a lenha nas residências. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Infelizmente, Luzenor, com o botijão de gás furando o teto aí dos R$100, amigo, é difícil você não encontrar famílias que estejam retornando ao carvão, à velha lenha, mas é óbvio que aí é que entra o impacto social desse projeto que agora é lei, que passa a ser uma política pública permanente do estado do Ceará, concedendo então o Vale Gás 3 vezes ao ano para as famílias que estão em situação vulnerável. Claro que isso tem um impacto muito positivo, melhora assim as condições de vida de muitas famílias, porque hoje, Luzenor, você cozinhar com gás não é só uma medida de segurança, é uma questão também ambiental e mais do que isso, de tempo, de tranquilidade que se ganha para você preparar as refeições em casa, porque a partir do momento em que falta o básico, que é exatamente além da comida, que já é o básico, como cozinhar essa comida, aí, meu amigo, a coisa pega. Numa crise como essa, com tanta gente desempregada, com o mercado informal aí, Luzinor, as pessoas tentando encontrar meios de sobrevivência. Então o projeto, sem dúvida, tem um impacto social fortíssimo. Não vai abranger toda a população que necessita, é óbvio, mas dá um alívio para as famílias que serão beneficiadas. São 7h22. A gente sai dessa pauta na área social para a área política com informações sobre uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional e gera expectativa para os cearenses, para empresas e também para pessoas físicas que têm dinheiro a receber da União. Eu falo da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que trata sobre o pagamento dos precatórios e que teve a votação, o debate mais uma vez adiado na Câmara Federal. As informações, quem volta agora é o Carlos Alberto. A bandeira de paz levantada pelo presidente Jair Bolsonaro como tentativa de harmonizar a relação entre os poderes e agilizar votações no Congresso Nacional não se converteu nesta terça-feira em avanço na tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata do pagamento dos precatórios. Um pedido coletivo de vista adiou a discussão e a votação da chamada PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Os deputados que se opõem à matéria querem mais tempo para analisar o texto. Uma nova tentativa de votação poderá ocorrer na próxima semana.
O relator da matéria, deputado Darcy de Matos, do PSD, apresentou nesta terça-feira um novo parecer pela admissibilidade e voltou a defender a constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição. A PEC, que é de iniciativa do Poder Executivo, muda o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com sentença judicial definitiva. Até 2029, de acordo com o texto, as dívidas com valor acima de 60 mil salários mínimos ou 66 milhões atualmente, poderão ser quitadas com entrada de 15% e 9 parcelas anuais. O governo considera a PEC necessária porque em 2022 o volume de precatórios deverá alcançar 89 bilhões e 100 milhões de reais. Um acréscimo de 34,4 bilhões em relação a 2021. Esse valor, de acordo com os técnicos do Ministério da Economia, poderá comprometer os demais gastos do Executivo. O Ministério da Economia avalia ainda que, se a PEC for aprovada ainda neste ano, poderão ser parcelados 47 precatórios, gerando economia de 22,7 bilhões em 2022. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa é uma das principais pautas que mais despertam o interesse do governo federal no Congresso Nacional e que gera também, repito, o jornalista Beto Almeida, expectativa entre empresas e pessoas físicas do Ceará, a exemplo do próprio governo do estado, que espera receber um precatório, uma dívida da União com o estado do Ceará de pelo menos 2 bilhões e meio de reais. Dinheiro que se refere a parcelas não repassadas pela União ao longo de determinado tempo para bancar ações na área da educação. O problema, Luciano, é que essa questão dos precatórios, ela é enrolada mesmo. Porque, pelo seguinte, a cada ano aumenta mais a necessidade de verbas para pagar essas dívidas judiciais que já foram julgadas em última instância. Quando se chega em última instância, não cabe mais recurso. Isso é claro. O que ocorre? Não há a possibilidade prevista do governo parcelar. Ele precisa de ter essa aprovação do Congresso. Eu peguei um dado aqui que é interessante. Olha, até 2010, os precatórios, que é aquele valor que o governo reservava para pagar essas dívidas judiciais, Luciano, significavam 11% das despesas discricionárias. Despesas discricionárias são aquelas despesas não obrigatórias, ou seja, não aquelas que não estão vinculadas diretamente ao orçamento ou de forma constitucional, mas que o governo faz, por exemplo, investimentos em energia, em infraestrutura, políticas públicas. Isso é o que nós chamamos de despesas discricionárias. Representava 11%. Você sabe quanto é que em 2022 vai representar esses quase 90 bilhões de reais que o governo vai ter que pagar? 90% dessas despesas discricionárias que o governo está pretendendo gastar exatamente em setores como eu que falei, infraestrutura, energia, tudo que o brasileiro precisa, tudo que o Brasil precisa para se desenvolver. Então é um assunto que é grave, o governo está dizendo que não tem o dinheiro para bancar essa conta e aí está tentando fazer o parcelamento. Não é fácil, porque a gente sabe que estados e municípios que têm dinheiro a receber, tá lá na Constituição, tem que pagar de uma vez. Aquele que é pessoa física, lógico, até que não vai ser prejudicado. Mas quem é do poder público, Zinô, como é o caso dos estados e dos municípios, vão pagar essa conta. Pauta que passa pelo Congresso Nacional e também tem reflexo na política do Ceará. O Senado aprovou na noite desta terça-feira um projeto de lei complementar que permite que gestores públicos com contas desaprovadas e punidos apenas com multa possam disputar mandatos eletivos. O texto oriundo da Câmara não sofreu alteração e, para se transformar em lei, depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se sancionada, a regra entra em vigência para as eleições de 2022. Na interpretação de parlamentares que se opuseram a esse texto, o jornalista Beto Almeida, e também na área jurídica, essa mudança fragiliza o texto, a lei da ficha limpa e também as ações de combate à corrupção. Pois é, aí qual é o argumento que os defensores dessa medida estão utilizando, Zenô? Ele diz o seguinte, olha, há casos graves e outros que não são tão graves, que são jogados no mesmo balaio. Por exemplo, um prefeito que teve as contas desaprovadas apenas por atecnia, um erro simples, acaba ficando inelegível por 8 anos, conforme a legislação. No entanto, esse prefeito foi apenas multado, por exemplo, ele pagou a multa. E aí ele diz, olha, nesse caso, por que não permitir
que ele esteja liberado para se candidatar novamente. Já no caso que eles consideram mais graves, que é aquele onde há realmente o desvio de recursos públicos, o roubo, aí eles dizem que aí não, são casos graves, que não se resolvem apenas com o pagamento de multa, porque houve de fato o desvio de verbas que são públicas. E aí eles dizem, nesse caso, esses políticos vão realmente continuar inelegíveis. Eu acho que Será fragiliza. Que não é um estímulo à impunidade, Eu jornalista concordo, Beto Almeida? Luciano. Eu concordo. Abriu-se uma porta, abriu-se uma brecha. porteira, uma brecha para admitir a possibilidade desses políticos, desses gestores, não são apenas políticos, isso se refere a qualquer gestor que tenha, que mexa com, que administre o dinheiro público e tenha uma conta desaprovada. Mas qual é o limite para se definir? Qual é a linha que separa o que é grave, o que é prejudicial ao poder público e o que não sofre, o que não provoca dano ao erário? Não, Luciano, a linha ela tá colocada aqui, tá? A linha tá clara. Quem é que pode ter direito à reeleição? Aquele gestor, o político que teve contas desaprovadas sem desvio de recursos, sem roubo, não botou a mão no dinheiro público. Ele foi, por exemplo, porque descumpriu um prazo, por exemplo, deixou de encaminhar um documento. Você sabe que isso na área pública acontece. E aí o político acaba, às vezes, se enrolando numa corte de contas, num TCU, por conta disso. Agora, quando se mete, aí há o outro setor, você diz, qual é o limite? O limite é quando ficar claro que houve desvio intencional de recursos. Agora, eu concordo com você que o grande problema é, os limites estão dados. O problema é se isso mais adiante não fragiliza o processo e abre essa porteira.